Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, esse vídeo eu vou dar dicas pra vocês de como fazer a prova teórica do Detran. Eu já fiz essa prova, né, e eu fiz inclusive ontem. E eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês porque eu tive uma grande surpresa, mas pra quem ainda não fez as aulas de autoescola ou pra quem já fez, tá esperando fazer, né, a prova, é o seguinte. Primeiro eu vou falar o que aconteceu comigo, né? Eu pensei que essa prova é, era extremamente difícil, mas pra mim não foi tão difícil assim. Eu achei as questões bem razoavelmente. Não achei as muito difíceis, só que tem um porém. O porém é o seguinte: a mesma prova, com certeza você já sabia disso, né? Mas eu vou repetir. O teu professor de autoescola, com certeza já deve ter falado isso pra você, mas com certeza você já sabe também, que a mesma prova, por exemplo, aplicada pra mim, não é aplicado para o meu colega que vai estar do meu lado, por exemplo, que vai estar no computador do lado. Ele não vai receber a mesma prova que eu. As provas são diferentes e o nível, se eu não me engano, também pode ser de algumas perguntas serem mais difíceis, né, de interpretação mais difícil do que as outras, por exemplo. Que nem placa mesmo, é uma pegadinha. Uma placa, por exemplo, de advertência, seja mais difícil que uma placa de regularização, enfim, ela é bem mais difícil, né? Tem mais número de placas, enfim. Mas é o seguinte, eu vou dar dicas para vocês, de acordo com a experiência que eu já tive fazendo autoescola, enfim, eu já vou marcar os meus testes de simulador, eu vou falar a experiência que eu tive. Por incrível que pareça, ó, como vocês estão vendo aí na tela, vai aparecer isso aí pra vocês. É esse equipamento aqui, ó. Esse equipamento escrito ajuda a iniciar, sim, não e finalizar, que vai estar lá pra vocês. Não vai ter teclado e nem mouse. Não vai ter nem teclado e nem mouse. E a fiscal lá, ou o fiscal no caso, ele vai pedir pra você ler as informações de como manusear esse equipamento, né? Que é bem fácil, é só você apertar os botões e fazer a prova. Depois que ler as informações, você vai clicar no botão iniciar. Você vai lá e clica no botão iniciar, você vai iniciar a prova. Aí você vai ter o teu tempo lá para fazer. Dá para fazer super de boa. Eu fiz todas as questões e ainda revisei uma por uma e ainda sobrou uns 10 minutos. Isso que, lógico que eu li com atenção, mas eu redobrei a atenção. Muitas questões eu mudei depois, umas 4 questões, umas 3 questões eu mudei de alternativa depois que eu dei uma revisada, né? E eu acabei fazendo isso. Então aqui é bem fácil, na verdade não tem até a alternativa E, é só até a alternativa D, melhor ainda, né? Só tem 4 alternativas, né? Aquele botão E, eu não sei por que fabricaram o equipamento com aquele botão a mais, porque nenhuma das alternativas tem 5. Nenhuma das questões tem mais de 5 alternativas. Então é só 4 alternativas que vai ser A, B, C ou D. A E não existe, é só 4 alternativas por questão. No total são 30 questões, você tem que acertar no mínimo 21, né, que é 70% da prova. E eu acertei 24 questões, né, acertei 80% da prova. Já está ótimo, lógico, para mim já é o suficiente para fazer. Então eu saí do Detran dançando, né, de felicidade. Tipo, pra mim pelo menos foi fácil. Mas o que muitas pessoas falam, né, inclusive o teu professor vai falar, é essa foto que tá aqui, ó. Todo mundo fica assustado, né? Meu Deus, 18 questões de legislação. E legislação é a matéria mais difícil que você tem que estudar no livrinho da sua autoescola, né? Mas pode ficar tranquilos, não cai tudo isso de legislação. E se cair, vai ser bem fácil. Quando eu fiz a minha prova, não caiu mais de 5 questões de legislação. Por incrível que pareça, não caiu muita legislação. E por incrível que pareça, o que caiu bastante foi direção defensiva. É isso aí, galera. O que caiu bastante foi direção defensiva. E não é um tema tão difícil assim em comparação com legislação, que você tem que decorar lá os pontos. Algumas questões
vai dizer que tal condutor fez uma multa grave, 2 média e 1 leve. Aí você vai ter que fazer a contagem de pontos. E vai aparecer lá. Já caiu a questão assim. Então, a legislação é a matéria mais difícil que tem. Mas no meu caso, e no caso de um amigo meu que fez a prova no mesmo dia, caiu bastante questão de direção defensiva. Questão que também caiu foi bastante, foi meio ambiente e cidadania. Meio ambiente e cidadania também caem bastante. Caem bastante também. E são temas mais fáceis do que legislação. Então, se você tem dificuldade de estudar legislação, estude. Lógico que você tem que estudar legislação, né? Mas estude bastante, então, direção defensiva, cidadania e meio ambiente. São os 3 temas que, pra mim, foram os que mais caíram. Caiu bastante, caiu umas 3 questões de mecânica, as partes do motor, para mim a prova, com a prova do meu amigo também, caíram bastante questão de mecânica e todas relacionadas ao motor, nenhuma relacionada em questão de roda, escapamento, caixa, de câmbio, né, essas coisas que a gente aprende nas aulas teóricas da autoescola. Mas eu fiquei surpreso, né? Pra mim, legislação era o bichão da goiaba, né? Eu pensei que era o que mais ia cair, mas pior que não foi. Foi bastante questão de direção defensiva, meio ambiente e cidadania, né? Mostrou lá quais são os direitos do cidadão. Daí estava lá a primeira alternativa: reclamar do trânsito, de outra alternativa, pedir semáforo em cruzamentos perigosos, pintar o asfalto, né, repintar o asfalto, que as pinturas de palha que é escrito no chão estão muito apagadas, então é isso, os direitos do cidadão e tal, você tem que marcar a alternativa lá de boas. Então, por incrível que pareça, a legislação não caiu tanto como todo mundo fala, né? É só um mito para as pessoas ficarem com medo, justamente que é a matéria mais difícil de todas. E uma questão que todo mundo falava também, aliás, uma matéria que todo mundo falava bastante, era a questão das placas. As placas é uma coisa que todo mundo fica doido, fica com medo, né? Mas não precisa ficar com muito medo das placas, até porque não cai muito, né? Pra você ter ideia, só uma questão caiu, e foi uma bem fácil, foi uma de alargamento de pista das placas de advertência, né? As placas amarelas. Então, placa não caiu muito, só caiu uma placa, uma questão de uma placa só, e para o meu amigo também, e para uma outra amiga minha que fez autoescola comigo também só caiu uma placa. Então, placa, tipo, estude também uma questão. Imagina se você acertar 20 questões e para acertar 21 é uma questão de placa, por exemplo, meu, já ajuda muito, você já passa, né, no caso. Aí você não tem que pagar aquela taxa, né, absurda para fazer o exame de novo, né? Então, vocês têm que estudar placa, mas não tão gigantescamente falando como legislação e entre outras matérias. Mas falando de legislação, como todo mundo tem medo e é a matéria que mais cai e é a matéria mais difícil, estudem bastante as infrações graves. As infrações graves foram o que mais caíram. As infrações gravíssimas, acho que só foi uma questão de infração gravíssima. Mas as graves tem bastante. Caiu umas 2, mais ou menos, umas 3. Então, as infrações, lógico, estude a grave, a gravíssima, a leve e a média. Mas estude bastante a grave. A grave foi a que mais caiu o número de questões. E pro meu amigo também. Então é meio que uma média. Lógico que as questões, por exemplo, que o meu computador colocou lá não é as mesmas questões que caiu o computador de outra pessoa, mas são semelhantes, tem uma semelhança, talvez esteja misturado, ou talvez tenha um jeito diferente de perguntar, justamente para uma pessoa não ficar vendo da outra, né? Então vocês estão vendo aí na tela as placas, né? As placas amarelas, as placas brancas e vermelhas e tal. A sala que vai ser como essa que está sendo mostrado para vocês aí. É um computador do lado do outro, né? Não é
tom tumultuado, todo mundo fica em silêncio, lógico, para fazer a prova. O fiscal ou a fiscal, enfim, vai explicar para vocês como funciona o equipamento lá, né, que é um tecladinho lá, como eu mostrei para vocês no início do vídeo. E é fácil de usar, é só você clicar na alternativa que você quer e na flechinha para a direita para você ir avançando as perguntas, e quando você quiser voltar numa pergunta que você pulou, por exemplo, você só clica na flecha para a esquerda que ele vai acabar voltando, né? O botão de iniciar é o botão, né, deixa eu voltar para o controle aqui, ó. Como vocês estão vendo aí na tela, o botão de iniciar inicia a prova. Você não precisa comunicar a fiscal para iniciar a prova, só você apertar o botão e iniciar a prova. E também já inicia a contagem do tempo, né? Depois que apertou o botão iniciar, o tempo já vai começar a ser contado, né? E quando você apertar o botão finalizar, você vai aparecer uma pergunta. Se você realmente deseja finalizar a prova, aí você aperta o botão sim, né, para confirmar, ou se você apertou sem querer no botão de finalizar e apareceu essa pergunta, você clica no botão não e continua fazendo a prova. E simplesmente é isso. Então estude sim legislação, só que eu recomendo que vocês estudem bastante as infrações graves. As gravíssimas realmente também tem um número de infrações, um número bastante de infrações, né? Mas estudem as infrações graves bastante também, porque são as que mais caíram, pelo menos para mim e para os meus colegas que fizeram autoescola comigo. Mas de resto é isso, pessoal. Então estudo bastante cidadania, meio ambiente e direção defensiva. Também caiu o primeiro socorro, mas foi só uma pergunta, então não precisa estudar que nem um louco. Mas o recomendável é sempre, com certeza, estudar todas as matérias. Só algumas que eu recomendo que você estude um pouco a mais, né? Para você passar de vez e não demorar mais para você tirar a tua habilitação, né? Mas então, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo aí para indicar vocês, né? De acordo com a experiência que eu já tive. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido e tchau.